Olá, pessoal. Sou a professora Fernanda Moura e hoje eu estou aqui para falar para vocês a quinta parte da aula Avaliação da Dor pelo Modelo Biopsicossocial. Hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação e o manejo das crenças sobre a dor musculoesquelética. Eu já falei em aulas anteriores sobre como as crenças são formadas, como elas influenciam o tratamento das pessoas, como elas podem ser rastreadas. Agora, nessa aula, eu pretendo falar um pouco de como nós podemos manejar essas crenças durante o nosso tratamento. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender a avaliação e o manejo das crenças sobre a dor musculoesquelética. E como sempre, eu trago para vocês, inicialmente, na nossa aula, uma obra de arte para a gente fazer uma reflexão, entrar nessa subjetividade que é esse tema sobre a dor, sobre a avaliação da dor. E eu trago essa obra do Michael Alfano, que é um escultor que trabalha com bronze e resina, um escultor americano, e ele traz essa obra que eu acho muito pertinente para a gente iniciar a nossa reflexão, que chama Nós Dois Juntos. Nesse momento, eu queria que vocês pensassem que, como representa essa obra, nós estamos dando as mãos aos nossos pacientes, E nós juntos, nós e o nosso paciente, vamos penetrar nesses segredos aí da mente que envolvem a formação das crenças e trazer isso à tona para poder auxiliar na melhora da dor. Então, vamos lá? Eu já disse anteriormente, mas é importante ressaltar, e eu quero deixar claro aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é crença limitante, sobre dor musculoesquelética, como elas são formadas, o modelo que subsidia essas crenças, assistam às outras aulas que estão lá no YouTube. Mas é importante ressaltar novamente que determinar essas crenças pode ter um papel fundamental para a compreensão da cronificação da dor. E como nós vamos manejar essas crenças no nosso dia a dia, com o nosso paciente com dor musculoesquelética? Então, existem estratégias para avaliação dessas crenças. E a primeira estratégia é uma boa anamnese. Essa anamnese tem que ser feita de forma que o paciente consiga expressar uma linha do tempo sobre o seu sintoma. E que a gente identifique nessa linha do tempo marcos, coisas importantes que aconteceram na vida dele ou que ele acha que influenciaram a geração desse sintoma de dor. Para isso, é importante que a gente use perguntas abertas e deixe o paciente livre para responder. É importante também que a gente tenha uma boa comunicação entre nós e o paciente e que a gente deixe-o seguro para que ele tenha certeza que a gente tem muito interesse nessa história. Existem técnicas para fazer isso. Uma das técnicas é a paráfrase, onde nós pegamos parte do que o paciente nos disse e repetimos. E aí, então, a gente faz uma nova pergunta. Isso serve tanto para reforçar que nós estamos escutando o que ele falou, que nós estamos entendendo o que ele falou, quanto também para direcionar, as informações que ele está nos ofertando. Por exemplo, o paciente me fala na história dele que há 2 meses atrás ele teve uma queda e que nessa queda ele sentiu muito medo, ao se levantar, ele sentiu muita dor, a partir desse momento ele sentiu muito medo de cair de novo. E aí ele começa a me falar outras coisas e eu quero resgatar essa informação e direcionar uma nova pergunta. Então eu falo com ele, então o senhor me disse que há 2 meses atrás o senhor teve uma queda, onde o senhor sentiu muita dor e a partir desse momento sentiu medo de cair de novo. É correto? Eu entendi direito? E ele vai falar, entendeu? Sim, é isso mesmo. E a partir disso, quer dizer, você reafirmou que escutou, que deu valor, que deu importância ao que ele falou, e a partir disso você faz um novo questionamento. Então, me diga se o senhor tem medo somente de cair de novo, ou o que te aflige, em relação
a essa queda ou essa dor que o senhor sente hoje, nesse momento. Então, eu direciono a pergunta, mas eu confirmei para o paciente que eu estou fazendo uma escuta ativa, que eu estou escutando todas as informações que ele está me passando. É importante, então, que esses pontos, né, em que eu faço essa interação com o paciente possibilitem que ele acredite que eu estou verdadeiramente interessado na história dele. Isso significa que eu tenho que trabalhar a minha empatia, né, a minha capacidade de me colocar no lugar dele. Isso fará com que você seja capaz de identificar o que é realmente importante para o seu paciente, quando você se coloca no lugar dele, quando você trabalha a sua empatia. Mas, para além disso, para que a gente tenha um tratamento eficaz, a gente precisa trabalhar uma outra situação, que é a compaixão. A empatia é o fato de eu me colocar no lugar do meu paciente, ou olhar para as coisas com o mesmo olhar dele. A compaixão perpassa um pouco isso. A compaixão seria, além de eu me colocar no lugar dele, eu ter interesse em contribuir, em ajudá-lo a sair dessa situação que o incomoda. Então, é muito importante que nós façamos o tratamento das crenças, tanto com empatia, quanto com compaixão. Um sentimento verdadeiro de querer ajudar o nosso paciente a sair dessa situação, tá? Além de uma boa anamnese que faça o histórico dessas crenças, existem instrumentos validados, já traduzidos para a língua portuguesa, que abordam esses fatores psicossociais, incluindo as crenças limitantes. Eu vou dar exemplo apenas de 3 desses instrumentos, né? E nas próximas aulas eu vou falar desses instrumentos novamente. Então, nós temos o Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, o questionário de autoeficácia do paciente com dor e o Start Back Screening Tool. Então, nas próximas aulas, eu vou falar para vocês sobre cada um desses instrumentos, mas é importante ressaltar que eles existem e podem ser utilizados para avaliação das crenças na dor musculoesquelética. O Fear Avoidance Beliefs Questionnaire é um questionário muito simples de ser aplicado, ele tem 16 questões. Esse questionário ele aborda os medos, os comportamentos do paciente em relação à dor musculoesquelética. E quanto maior o score desse questionário, maiores são as influências desses fatores psicossociais, né, sobre o paciente. O questionário de autoeficácia do paciente com dor é um questionário também muito rápido, em 5 minutinhos a gente aplica, e ele avalia a autoeficácia, ou seja, o grau de confiança que o paciente tem de que ele pode desenvolver alguma tarefa, o grau de confiança que ele tem na capacidade dele de melhorar, né? Esse questionário de autoeficácia do paciente com dor, ele tem 10 questões somente, então é bem rapidinho. Os scores de cada questão vão de 0 a 6, então o valor máximo obtido são 60 pontos. Quanto maior o score, maior a autoeficácia, ou seja, melhor a confiança do paciente sobre o processo de gerenciamento dele ou das ferramentas que ele tem para melhora, tá? E o Start Back Screening Tool, que é uma ferramenta de avaliação da dor lombar, envolve, né, esses fatores psicossociais, né, que estão relacionados à dor musculoesquelética na dor lombar. É um instrumento que tem 9 itens, e ele, quando avaliado, né, o score dele oferta para nós a informação de um baixo risco, médio risco ou alto risco de um prognóstico ruim no tratamento da dor lombar.
Esse artigo é um artigo muito importante, um artigo de Lean de 2019, e ele traz para nós 11 recomendações consistentes para a prática clínica de alta qualidade, baseada nos principais guidelines para o tratamento da dor musculoesquelética. Ele tinha o objetivo, essa revisão sistemática, de melhorar o tratamento da dor musculoesquelética, orientar a tomada de decisão clínica e também identificar as necessidades de educação de nós, profissionais, né, da área da saúde, que lidamos com a dor musculoesquelética no nosso dia a dia. Então, eu traduzi para vocês as 11 recomendações e acredito que esses sejam passos importantes para a gente lidar com as crenças sobre a dor musculoesquelética. A primeira das 11 recomendações desse artigo é que o cuidado deve ser centrado no paciente. Então, essa avaliação, essa linha do tempo, esse contexto, vão permitir que a gente tenha a tomada de decisão exclusivamente para aquele indivíduo, né, dentro do contexto dele. E, além disso, que a gente compartilhe os processos de decisão com ele, ou seja, o que é mais importante para esse indivíduo, tá? A segunda recomendação é que a gente faça uma triagem, né, das patologias graves, das condições de bandeira vermelha. Nas aulas anteriores, eu falo para vocês muito isso, sobre esse processo de triagem, essa avaliação das bandeiras vermelhas, das bandeiras amarelas. Nessa condição, né, de bandeira vermelha, então, condições que a gente tem gravidade, a gente deve encaminhar esse paciente, não ficar com esse paciente para nós e fazer uma avaliação mais detalhada. Rastreou a bandeira vermelha, encaminhe esse paciente, tá? Para o profissional médico, para que ele gerencie esse processo, tá? O terceiro passo, a terceira recomendação é avalie os fatores psicossociais. Então, desde que eu comecei a falar sobre essa série de aulas, né, da avaliação da dor pelo modelo biopsicossocial, eu fiz para vocês uma grande revisão sobre quais são esses fatores psicossociais, né, como o medo, a cinesiofobia, as crenças limitantes, a hipervigilância, catastrofização. Então, todos esses fatores, para cada um deles, nós temos um instrumento de investigação. E todos eles são fundamentais de serem rastreados, porque eles vão direcionar a nossa conduta, né? Nós traremos eles como parte, né, da nossa conduta, tá? Então, rastreie esses fatores psicossociais. Quarto, desencorajar exames radiológicos. Olha que interessante. Então, a quarta recomendação desses maiores, né, os melhores guidelines para o tratamento da dor musculoesquelética é que a gente desencoraje os exames radiológicos. Os exames radiológicos, eles devem ser feitos somente em condições que tragam uma possibilidade de diagnóstico de algo mais grave. Em doenças que cursam com dores musculoesqueléticas, a maior parte delas, os exames radiológicos não são necessários. E, às vezes, eles trazem consigo a percepção do paciente de que ele tem alguma coisa grave. Coisas que, às vezes, são apenas achados radiológicos, tá? Simples, que ocorrem com todos os indivíduos da mesma idade, sem que isso traga nenhuma repercussão adicional a ele. Então, devemos evitar o aconselhamento e desencorajar a realização dos exames radiológicos. O quinto passo é faça uma avaliação ampla, que inclua o exame físico, os testes de triagem neurológica, a avaliação da mobilidade, da força muscular. O que quer dizer isso? Não é porque eu avaliei, eu rastreei os fatores psicossociais que eu vou deixar a minha avaliação físico-funcional de lado. Ela é extremamente importante.
Inclusive, a primeira parte da série de aulas de avaliação, que vocês vão ter acesso, né, tá lá no YouTube, é toda sobre essa avaliação, né, neuromusculoesquelética. Então, faça uma avaliação eficaz, uma avaliação que seja capaz de identificar todas as estruturas e as funções comprometidas. Isso não é segundo plano, é uma recomendação, tá? É importante que a gente avalie o paciente com instrumentos e que a gente inclua essas medidas como medidas de desfecho, como medidas para demonstrar o resultado da nossa intervenção. Então, o progresso do paciente deve ser reavaliado e ele deve ser mostrado para o paciente, inclusive, tá? Essa é a sexta recomendação. A sétima recomendação é forneça aos pacientes educação e informações sobre condições e opções de gestão. É o seguinte, é importante que, atrelado ao nosso tratamento, a gente oriente o nosso paciente, faça educação em saúde com ele e forneça a ele opções de gerenciamento da sua dor. A recomendação é fornecer gerenciamento abordando a atividade física ou exercício. Significa dizer que nós devemos orientar o nosso paciente a uma prática de atividade física, a atividade, não ao imobilismo, ao repouso. Então, a oitava recomendação é gerencie a sua dor musculoesquelética com atividade física, tá? Ou exercício. A nona recomendação é aplicar a terapia manual apenas como um complemento a outros tratamentos baseados em evidência. Ou seja, não se recomenda a terapia manual isoladamente, tá? A décima recomendação é priorizar cuidados não cirúrgicos. Sempre se deve garantir que o paciente tenha acesso ao tratamento conservador de qualidade e só em último caso o tratamento cirúrgico. E a 11ª recomendação é facilite a continuação ou retorno ao trabalho. A gente deve garantir que o paciente retorne o mais breve possível ao trabalho, que ele se mantenha pouquíssimo afastado do trabalho. Essa é a 11ª recomendação dessa revisão sistemática, muito importante para o nosso manejo das crenças sobre a dor musculoesquelética. E aí eu trago para vocês um outro artigo, esse artigo é do J.P. Carneiro, né, e do Peter O'Sullivan. Ele também tem como colaboradores, né, do artigo coautores o Rafael Alaide e o Leandro Fukusawa, que são pessoas importantes, né, no cenário de fisioterapia do Brasil. Eles têm um site que fornece cursos, que é o Físio em Ortopedia. Esses autores, eles trazem para nós um importante artigo, publicado agora em 2020, que fala assim: há mais dor do que lesão tecidual não traumática no esporte. E eles dão exemplos de como a gente faz essa comunicação centrada no atleta, explorando todos esses fatores biopsicossociais. E aí eu vou ler para vocês essa tabela que eu acho muito interessante, que eles exemplificam como a gente questionar o nosso paciente. Então, o início da dor, a gente fala, conte-me como essa dor iniciou, ou em qual contexto, né, está inserido esse início da dor, como está a sua função de sono, sua regularidade, né, de sono, os seus níveis de estresse, o que você acha que essa dor significa, por exemplo, quando a gente quer perguntar em relação à crença dele sobre a dor, como essa dor faz você se sentir quando a gente quer perguntar em relação às emoções que ele tem sobre a dor, né? As crenças, né? A gente pode perguntar como você entende a causa da sua dor. E os comportamentos de evitação, por exemplo, por que você acha
é que você deveria parar de jogar, de correr ou de fazer o seu esporte. E também o que ele entende sobre os exames de imagem, o que você entende sobre os seus exames de imagem. Então, são formas da gente questionar o paciente que vão nos levar a compreender as crenças dele sobre a dor musculoesquelética não traumática, isso em atletas. Isso pode nos ajudar a conduzir a nossa conversa, né, com o nosso paciente. 8 princípios que eles chamam, e aí eles colocam ilustrado, inclusive, por exemplo, primeiro, né, na ausência de trauma, não assuma que a dor seja um dano tecidual. Ele fala isso conosco, né, com os fisioterapeutas. Então, não tem trauma, pode ser que a dor não seja uma lesão no tecido, né? Não se refira aos exames de imagem ou não peça exames de imagem quando isso não vai influenciar diretamente o cuidado. Então, se a gente tem um trauma, é muito pertinente usar os exames de imagem, mas se não tem trauma, né, se é uma dor que apareceu ali, para que pedir? Para que solicitar esses exames? O terceiro princípio é explore os fatores psicossociais que podem contribuir para a dor. O quarto princípio é dê mensagens positivas sobre a dor durante o exame e o tratamento, né? A avaliação e o tratamento. Então, tranquilize o paciente, diga para ele que aquilo tem um curso positivo, que aquilo vai melhorar. Melhore a tolerância à carga e expõe o paciente ao esporte gradativamente, novamente, né? Use tratamentos passivos, é o sexto princípio, somente associado a um tratamento ativo. O sétimo compartilhe as decisões com o paciente. Faça com que ele participe ativamente do processo, né, do tratamento. A autoeficácia dele, melhore a autoeficácia dele. Faça com que ele gerencie os processos de tratamento dele mesmo. E o oitavo é use uma equipe, manejo interdisciplinar para dizer essa mensagem para o paciente. Então, você pode pedir ajuda, né, quando se trata de um atleta, de toda a equipe para fazer uma abordagem, né, interdisciplinar. E aí, sobre crenças limitantes, né, eu trago outro artigo que são os 10 fatos que todas as pessoas deveriam saber sobre a dor lombar e que desmistifica muitas das crenças que os nossos pacientes têm e as nossas próprias crenças. Esse artigo também é do Peter O'Sullivan e do JP Carneiro, né? O JP Carneiro é um fisioterapeuta brasileiro, mas que reside, né, na Austrália. Ele é orientado pelo Peter O'Sullivan, trabalha lá já há muitos anos e produz muitos artigos interessantes. Então, vale a pena vocês explorarem e lerem o material que eles produzem. E o Peter O'Sullivan é uma referência grande no manejo da dor musculoesquelética para nós. Esse artigo é de 2019, então eu trago aqui as informações mais recentes sobre esse manejo da dor musculoesquelética. Eles falam, então, os 10 fatos que todo mundo deveria saber é que a dor lombar persistente, ela pode ser, né, aterrorizante, mas ela, em geral, não é um problema de saúde grave. Então, a pessoa tem que entender que ela não é extremamente perigosa, né? Outra coisa, né, que eles falam é que ficar velho, né, envelhecer, não necessariamente causa dor lombar. Então, tem gente que fala assim, eu já estou com dor lombar, porque eu estou velho. Não, não tem isso. Terceira coisa, as dores lombares persistentes raramente estão associadas com danos teciduais severos. Então, é muito importante
que a gente entenda que tem dor lombar, mas isso não é grave. O quarto é que os exames raramente mostram a causa da dor lombar, que é, em geral, na sua maioria, inespecífica. Então, os exames de imagem são desnecessários na maior parte dos casos de dor lombar. É muito importante que nós, fisioterapeutas, tenhamos consciência disso e façamos os nossos pacientes compreenderem também. Quinto, é que a dor com exercício e movimento pode não ser perigosa. O que a gente está querendo dizer com isso, né? O que eles querem dizer com isso? É que quando a gente faz um movimento e dói, isso em geral não é perigoso, isso é uma adaptação do nosso organismo. Em geral, a gente vai se tornar mais ativo, vai aumentar a mobilidade e essa dor vai diminuindo. Então, não associar o movimento à dor, né? Porque isso traz a cinesiofobia. O paciente tende a evitar movimentos que ocasionam dor. Então, vamos dizer para eles que eles têm que se tornar cada vez mais ativos, se exporem ao movimento, né? E não ficarem em repouso. O sexto é que, em geral, a dor lombar não é causada pela má postura. Essa é uma informação muito recorrente. A gente vê, né, nas escolas falando para as crianças, então já tem comprovação científica. Nem a dor lombar não é causada pela má postura, isso é uma crença, né? E às vezes o paciente tem isso como verdade absoluta, né? O sétimo é que a dor lombar não é causada também por um abdômen fraco, né? A gente fala assim, eu tenho que fortalecer o meu abdômen, porque é por isso que eu tenho dor lombar. Então, a dor lombar é multicausal, ela é inespecífica na maior parte das vezes. Não é só a fraqueza abdominal, ela pode ser um dos componentes, mas não é só a fraqueza, né, abdominal que vai fazer eu ter a dor lombar, tá? O oitavo, ele fala que, em geral, existe uma crença de que pessoas com dor lombar não podem fazer atividades com alta sobrecarga, né? Atividade de impacto, que o paciente fala, eu não posso fazer crossfit porque eu tenho dor lombar. E o que a gente sabe é que essas atividades, elas podem ser realizadas, basta que você faça o início gradual dessas tarefas, né? Então, a gente tem que fazer com que o nosso paciente entenda que o corpo dele é forte, que ele consegue se mover e que a aquisição de força vai ser gradual, como em outra atividade qualquer, tá? E aí, gente, o nono, né? O nono princípio, eles falam o seguinte, nem sempre quando a dor aumenta, porque eu fiz alguma coisa, quer dizer que eu estou prejudicando a mim mesmo. Ou seja, o estresse, a tensão, as preocupações, inatividade, falta de dormir uma noite inteira, pode aumentar a dor. Isso, isso são coisas que acontecem no cotidiano e eu posso ter uma dor porque eu dormi mal à noite, porque eu dormi sobre o meu braço, ou porque eu dormi torto no colchão. E é importante a gente dizer para o paciente que ele fique tranquilo, que ele relaxe, que ele conserve-se ativo e que essa dor vai passar. É muito importante também, né, e é o 10º fato que eles apresentam, é que injeções, cirurgias e drogas fortes não curam, elas só são estratégias paliativas para melhora da dor. Então, o que cura mesmo é que eu procure um tratamento, né, que eu me torne cada vez mais ativo, que eu gerencie a minha dor de forma ativa também, né, de forma que eu seja um protagonista. Então, eu preciso falar com o meu paciente que ele precisa rever coisas que ele pensa sobre a dor, né, eu preciso ensiná-lo a manejar essa dor e também que ele tenha uma vida mais ativa, para que ele melhore essa dor musculoesquelética.
E aí é muito importante também, né, nesse manejo, na nossa conduta fisioterapêutica com o nosso paciente com dor, né, e com crenças limitantes sobre a dor musculoesquelética, que a gente consiga fazer com ele a reassurance. Reassurance é a tranquilização do paciente. Então, existem muitos estudos que trazem essa palavra relacionada à dor lombar, né? Em 2015 foi publicada essa revisão sistemática da literatura com meta-análise sobre se essa educação, né, com reassurance, que é essa tranquilização do paciente, buscando saber se ela era eficaz, né, de alguma maneira. E aí, evidências demonstram que pacientes que recebem informações não relacionadas às suas preocupações, eles podem agir de duas formas. Primeiro, ou eles consideram como falta de compreensão da sua reclamação, né? Falta de compreensão pelo clínico. Por exemplo, a gente fala assim, não se preocupe, esse problema seu não é sério. Então, eles consideram isso uma falta de compreensão, né, do problema deles, ou eles respondem com reforço dos sintomas. Então, eles pedem a confiança na gente, ou eles respondem com reforço dos sintomas, aumentando os sintomas. O que isso quer dizer? Que tranquilizar o paciente é muito mais complexo do que dizer, não se preocupe, isso não é sério. Então, eu preciso trabalhar com um foco nessas crenças específicas do paciente, ser empático, me colocar no lugar dele e trabalhar especificamente com a crença daquele indivíduo, com muita delicadeza, porque senão ele vai achar que a gente não liga para ele, tá? E ainda, esse artigo traz que nós devemos considerar as preocupações do paciente e relacioná-las aos fatores físicos e psicológicos dele. Então, a mesma abordagem com o paciente não funciona com o outro. Por isso que ela tem que ser bastante individualizada. Então, a tranquilização, né, a tranquilidade do nosso paciente, ela é alcançada quando a gente muda a compreensão dele, que é uma coisa muito difícil, porque a gente precisa mudar pensamentos e comportamento também. O método de tranquilizar, ele é um comportamento do praticante, então da pessoa que a gente está tranquilizando. Mas ele inclui o fornecimento de boas informações em saúde, instruções corretas e com uma certa persuasão. Então, a gente precisa ser capaz de transmitir essas informações em saúde com uma certa persuasão. E aí eu deixo para vocês aqui, né, para a gente finalizar a nossa reflexão sobre o manejo das crenças limitantes na dor musculoesquelética, essa imagem, né, da escultura do Michael Alfano também, que é o pé alado. O pé alado aqui traz para nós, o remete para nós, a capacidade que nós temos de dar asas ao nosso paciente, de tirá-lo daquela situação, de ajudá-lo a gerenciar o problema dele, né? E seguir em frente, e não ficar na fisioterapia anos e anos. E com a nossa avaliação correta, com o manejo correto, a gente torna visível coisas que nem para ele estavam tão claras assim. Por isso que eu trago essa frase do Robert Bresson, que sintetiza isso bem. Ela fala assim, make visible what without you might never have been. Ou seja, torne visível o que sem você poderia nunca ter sido. Ou seja, é preciso que a gente torne visível o que para o paciente e até para nós poderia nunca ter sido visto se a gente não tivesse feito uma abordagem bem feita, tá? Então, pessoal, finalizo aqui essa aula dizendo para vocês que eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco como a gente pode fazer a abordagem dessas crenças limitantes na dor musculoesquelética. Dizer para vocês, se vocês gostaram desse vídeo,
vocês curtam, compartilhem, deixem aí seus comentários, suas dúvidas, também outras coisas que vocês gostariam de saber. Compartilhem para outras pessoas para que essas informações possam ser popularizadas e a gente consiga ajudar mais e mais pessoas, tá ok?